Pai, fala conosco por meio da mensagem da Tua Palavra, para a glória do Teu nome, e nos edifica nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso número 8, nos diz assim o nosso Deus na Sua Palavra: Contudo, recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vamos repetir: contudo, recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Glória a Deus. Então aqui o Senhor Jesus dando essas instruções para os seus discípulos, ou seja, para nós, com a diferença que ali naquele momento ainda o Espírito Santo ainda não havia descido, ele ainda não havia descido, porque o Senhor Jesus, ele ainda não havia retornado para o lugar que ele havia deixado, o lugar de glória que ele havia deixado junto do Pai lá no céu. Então, quando Jesus subiu, ascendeu, retornou para o céu, imediatamente veio o Espírito Santo, que é chamado também de o outro Consolador. Então, o Espírito Santo veio a Eureclai de Canteai, e veio para estar sobre nós, para estar entre nós e para estar dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora ler aqui em Marcos, no capítulo 1 do apóstolo Marcos, São Marcos, capítulo 1, sobre o batismo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler aqui dos versos 9 a 11, Marcos capítulo 1, versos de números 9, 10 e 11, nos diz assim o nosso Deus na sua palavra: Aconteceu naqueles dias que chegou Jesus, vindo de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Vamos repetir: aconteceu naqueles dias que chegou Jesus, vindo de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Então Jesus estava vindo da cidade de Nazaré, região da Galileia, do mar da Galileia, e ali ele chegou então e foi batizado por João Batista, que estava batizando ali nas margens do Rio Jordão. Verso 10: e imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo até ele na forma de uma pomba. Então houve uma voz vinda dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti muito me agrado. Vamos repetir o verso número 11. Então houve uma voz vinda dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti muito me agrado. Mais uma vez: então houve uma voz vinda dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti muito me agrado, ou me comprazo em outras versões. Então nós sabemos que Jesus foi batizado por João Batista para se cumprir as Escrituras, porque João não se achava digno, como realmente não era digno de batizar o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus insistiu para que se cumprisse as Escrituras, e então assim ele foi batizado. No momento que ele foi batizado, aconteceu isso que nós acabamos de ler: ouviu-se dos céus uma voz forte, como um som de trovão, uma voz muito forte, que foi ali audível a todos então que estavam ali ouviram a Eureclai de Canteia, aquele som da voz de Deus, do Pai, dizendo para o Filho: Tu és o meu Filho amado, em ti muito me me agrado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos
deixar aqui em stand-by. Vamos deixar aqui um pouco guardado aí em algum cantinho da nossa memória, esse versículo que nós acabamos de ler, especialmente o verso de número 11. E mais adiante nós vamos retornar a ele, fazendo uma conexão aqui com a mensagem que nós estamos iniciando agora. Na mensagem de hoje nós vamos enfatizar especialmente a importância e o papel do Espírito Santo em nossas vidas. E para isso nós vamos ler várias passagens e fazer alguns comentários. Vamos começar por João, Evangelho segundo São João, no capítulo 16. E nós vamos ler aqui, para contextualizar, para não ficar vago, nós vamos ler aqui vários versículos de cada passagem dessa. Em João 16 nós vamos ler dos versos 5 ao 11, nos diz assim o nosso Deus: agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. O Senhor Jesus falando que ele ia voltar para junto do Pai. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Sei que, ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Então o Senhor Jesus estava falando com os seus discípulos: olha, eu sei que agora, porque eu vou me separar de vocês, eu vou voltar para junto do Pai, eu sei que o coração de vocês está triste. Verso 7: todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Aqui também é outro adjetivo que é usado para o Espírito Santo, como advogado, o papel que ele exerce também, é um dos papéis do Espírito Santo, consolador, advogado, dentre outros papéis. Verso 8: quando então ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vai explicar: do pecado, porque a humanidade não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então aqui Jesus explica por que o Espírito Santo convence do pecado: porque a humanidade não crê em mim. Então o pecado começa, o princípio, a origem, a causa do pecado para a humanidade é não crer no Senhor Jesus. Como assim, pastor Luiz Henrique? Porque na palavra está dito o seguinte: quem crê será salvo. Amém? Quem crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, crer de todo o coração, confessar com a boca, será salvo. E quem não crê já está condenado. Nós já temos falado, repetido isso, não vamos entrar em detalhes, mas todo homem já nasce condenado pelo pecado. Para ser salvo é preciso crer na pessoa do Senhor Jesus. E aí vem o desdobramento, o segundo passo de crer. Primeiro nós cremos de todo o nosso coração e confessamos, e depois, verso 11, e do juízo, aliás, verso 10, da justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. Por que então agora ele disse isso? Porque ele é quem nos justifica. Nós mesmos não podemos fazer nada para merecer e receber a salvação, mas é de graça que nós recebemos pela fé. E ele então vai em nosso lugar, foi em nosso lugar, lá para a cruz do Calvário, se sacrificou por nós, se tornou maldição em nosso lugar. A maldição é a consequência do pecado. Então nós nascemos em pecado, estávamos debaixo de maldição. O Senhor Jesus foi lá como maldição em nosso lugar, recebendo sobre ele tudo aquilo que estava destinado a nós na sua morte. Como ele era um homem perfeito, puro, santo, sem pecado, o pecado não teve poder sobre ele, porque o pecado opera a morte, mas onde não há pecado, há vida.
Então, a morte não pôde vencer a vida que havia no Senhor Jesus. De fato, ele morreu no corpo, mas o seu espírito e a sua alma não morreram. E tanto assim que até o seu próprio corpo foi preservado, porque não havia contaminação, não havia impureza nele. Então assim ele ressuscitou no seu corpo sem nenhuma decomposição. Ao terceiro dia ele ressuscitou como se tivesse dormido, não como se tivesse morrido, como de fato aconteceu, a morte no corpo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele já nos justificou, se tornou justiça por nós, pagando o preço que estava reservado a nós. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quem que é o príncipe deste mundo? É Satanás. Ele já está condenado, também já falamos sobre isso. Ele está simplesmente aguardando a execução da sentença que já foi determinada para ele. Vamos ler agora na sequência os versos 12 e 13 de João 16. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então esses são agora, especialmente o verso 12 e 13, são os versículos centrais de acordo com o tema da nossa mensagem de hoje. Vamos repeti-los. João 16, 12 e 13. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, e ele já veio, glória a Deus, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Amém? Então olha só, o Senhor Jesus comunicou muitas verdades aos seus discípulos, aos seus seguidores e também a nós, mas ele mesmo disse: eu ainda tenho verdades que desejo vos dizer. Ou seja, ele não havia comunicado todas as verdades que ele desejava dizer, e quando ele diz desejava é porque nós precisamos, porque ele sabe o que nós precisamos. Então nós precisamos ouvir dele, aprender dele todas as verdades que ele quer comunicar conosco, que ele quer nos comunicar. Mas o que ele fala a seguir? Mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Ou seja, eles ainda não estavam preparados para ouvir todas aquelas verdades que Jesus ainda tinha a comunicar a eles e também a nós hoje. Aí ele acrescenta no verso 13: no entanto, o Senhor Jesus falando, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, e ele já veio, ele vos guiará em toda a verdade. Glória a Deus. Então o Espírito Santo já veio, está, como nós falamos, sobre nós, entre nós e dentro de nós. Então, se nós quisermos ser guiados pelo Espírito Santo, em toda a verdade, ele assim fará. Ele está, na verdade, disposto, e por que não dizer ansioso, desejoso de fazer isso conosco, porque o que agrada a Deus é que nós façamos aquilo que é a vontade dele, que nós vivamos de acordo com a vontade dele. Ele se agrada de nós, assim como um pai, ou pai e mãe, pais muito amorosos, que tem muito amor pelos seus filhos, desejam que os seus filhos vivam de acordo com as suas orientações, com os seus conselhos, com as suas instruções, naquilo que eles sabem que será o melhor para os seus filhos. Nosso Deus, nosso Pai, muito mais ainda, porque é perfeito, é santo, é poderoso. Então Ele quer que nós vivamos de acordo com aquilo que Ele estabeleceu para nós e que está expresso, está registrado nas Escrituras Sagradas, que nós chamamos de Bíblia. Por quê? Porque o plano original de Deus para o homem na terra foi que ele vivesse a sua imagem e a sua semelhança. Foi para isso que Deus colocou o homem na terra, para ser
imagem de Deus aqui na terra, semelhança de Deus, não no sentido físico, porque esse corpo é da carne, esse corpo é da terra, mas no sentido espiritual, nós vivemos da maneira como Ele gostaria. E tanto isso é verdade, que ao Ele enviar o seu Filho, o amado, nosso Senhor Jesus, o Senhor Jesus foi a personificação de Deus vivendo como homem na terra. Então o nosso exemplo é o próprio Senhor Jesus, é Deus conosco agora hoje pela ação, pelo poder do Espírito Santo em nós. Mas o nosso exemplo, qual nós devemos nos dedicar, nos esforçar para imitar, é o Senhor Jesus. Como é que eu vou imitar o exemplo do Senhor Jesus se eu não conheço bem a pessoa do Senhor Jesus? Tem como? Não tem como. Se eu quero imitar ao Senhor Jesus, no sentido do caráter do Senhor Jesus, do comportamento do Senhor Jesus, dos sentimentos do Senhor Jesus, das vontades do Senhor Jesus, eu preciso conhecê-lo. E como que eu conheço? Através das verdades que Ele quer comunicar conosco, comigo, com você. E essas verdades estão gravadas, registradas, expressas na sua palavra. Mas porém, enquanto nós não nos deixarmos guiar, nós não quisermos ser instruídos, corrigidos, orientados, iluminados, ensinados pelo Espírito Santo, que está fazendo o papel do Senhor Jesus hoje aqui na terra, nós não teremos condições de viver de acordo com o que Ele estabeleceu. Se eu quero ser liberto, a verdade vai me libertar, mas em primeiro passo, antes de simplesmente a verdade produzir esse efeito, que não é automático, eu preciso conhecê-la. Eu preciso conhecer a verdade para que ela venha então revestida com o poder de Deus e produza a libertação em mim, para que eu me torne livre. Livre de quê? Livre da escravidão que o pecado produz, que o pecado opera. Todo pecado produz um tipo de escravidão. Naquele pecado em que eu estou transgredindo a vontade de Deus, estou continuamente desobedecendo a Deus, fazendo o que é contrário à vontade dEle, eu estou escravo. Por exemplo, um vício, a pessoa que tem um vício, seja ele qual for, ela está escrava do vício. Se é bebida, se é alcoolismo, se é qualquer tipo de vício, pornografia, se é desonestidade, se é prostituição, qualquer que seja a situação, o comportamento pecaminoso, a pessoa está escrava. E aí, se você vai falar, por exemplo, com um viciado, o que eles normalmente falam? Não, eu não dou conta. Eles falam, não, eu não dou conta de largar, eu quero, até quero, mas não dou conta. E não dá mesmo. Se não for pelo poder de Deus, ai oreclai decanteai. Porque onde o pecado está prevalecendo, a pessoa está sendo dominada pelo diabo, porque o pecado produz, gera uma legalidade, dá uma permissão para o diabo agir na vida da pessoa. Então, uma coisa leva a outra, aí a pessoa é mantida escrava por causa do poder do diabo, porque o diabo tem poder, ele foi expulso do céu, mas ele não perdeu os poderes que ele tinha, apenas ele agora usa esses poderes para o mal, para fazer o mal, que é contrário a Deus. Então ele continua agindo. Mas se nós quisermos então vencer, e não só esse tipo de pecado, qualquer pecado, porque qualquer tipo de desobediência é pecado. O que é pecado? É nós errarmos o alvo, ou seja, Deus quer que eu me comporte dessa maneira e eu me comporto de outra maneira. Eu estou contrariando a vontade de Deus para mim, e isso é considerado pecado. Então, quando eu deixo de me comportar como Deus quer e passo a agir de acordo com a vontade da minha carne, vem o diabo num certo momento que ele na verdade ele já tenta nos influenciar antes mesmo de nós deixarmos no caminho certo, de agirmos conforme Deus requer de nós. Ele vai tentar nos influenciar para agir contrariamente àquilo que Deus estabeleceu para nós. O papel dele é matar, roubar e destruir. Então ele vai tentar
cumprir a sua vontade, nos afastando de Deus. No momento que nós nos afastamos de Deus, deixamos de fazer aquilo que Deus requer de nós, que Deus espera de nós, nós passamos a fazer a vontade do diabo, porque ele que quer contrariar a vontade de Deus. Ele já contrariou a Deus lá no céu, a sua vontade, se rebelou, e ele agora continua tentando ao homem para que o homem também se rebele contra Deus. Foi assim com Adão, com Eva, lá ele teve sucesso, e ele tentou o Senhor Jesus, e ali, graças a Deus, ele não teve sucesso, porque o Senhor Jesus era um homem, nasceu como um homem perfeito, e perfeito ele permaneceu. Adão também foi criado como um homem perfeito. Na verdade, se nós formos analisar, Adão deveria ser, de acordo com o projeto original de Deus, deveria ser o nosso exemplo, o cabeça da raça, a origem da humanidade. Então nós deveríamos olhar, conhecendo a história, a vida de Adão, nós deveríamos olhar para ele, para a vida dele, e falar: não, aquele ali é o exemplo que nós temos que seguir, mas ele falhou. E aí o Senhor Jesus veio, e aí o e cumpriu tudo segundo a vontade de Deus, e foi santo, e foi perfeito até o último dia dele de vida como homem aqui na terra. O Senhor Jesus veio como homem perfeito, mas não como Deus. Ele não deixou de ser Deus no seu espírito, mas ele veio sem os poderes de Deus para a terra. Os poderes que ele tinha como Deus, ele deixou lá no céu, deixou a sua glória lá. Depois ele voltou para lá e retomou aquela glória que ele tinha, e recebeu até mais poderes ainda sobre a terra, sobre nós os homens. A ele foi dado todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, mas enquanto ele estava vivendo como homem aqui na terra, ele tinha poderes acima da média, vamos dizer assim. Por quê? Porque todo homem passou teve uma condição de rebaixamento espiritual e consequentemente moral por causa do pecado. Então deixou de ser a imagem de Deus, perdeu a presença de Deus, perdeu a glória de Deus, perdeu o poder de Deus. Aí o Senhor Jesus veio como um homem perfeito, tinha um certo nível de poder acima da média da humanidade, acima de todos os homens, porque era homem perfeito, o único homem perfeito que já viveu na terra. Mas ele só voltou a ter os poderes de Deus, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de conhecer todas as coisas, todos os poderes que são próprios de Deus, quando ele para lá retornou. Por isso que ele disse que era necessário que ele retornasse e enviasse o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus tinha ainda muito para ensinar a todos, aos seus discípulos e a todos os homens, só que ele não poderia cumprir isso por causa da limitação de tempo e de espaço a qual ele estava sujeito. Todos nós aqui na terra estamos sujeitos a essas leis do tempo e do espaço. Eu, humanamente falando, naturalmente falando, não consigo ir mais rápido do que ou eu vou caminhando, ou eu vou correndo, ou uso o meio de transporte de um local, de um ponto A para um ponto B, daqui da igreja, da congregação para a minha casa, por exemplo, ou de Uberlândia para outra cidade. Nós ficamos limitados pelo tempo e pelo espaço. O Senhor Jesus também tinha essas limitações, em um grau menor do que o nosso, tanto assim que quando ele ressuscitou, ele já conseguia se locomover, se transportar de um lugar para outro muito mais rapidamente, porque ali já tinha havido um aperfeiçoamento na sua condição humana, mas ainda não era Deus, não era como Deus vivendo com todos os seus poderes, no sentido de ter todos os poderes que eu estou dizendo. Ele ainda não estava exercendo esse papel de Deus aqui na terra. Depois o Espírito Santo veio para isso, para dar continuidade à obra, ao ministério que o Senhor Jesus iniciou. Então, por isso que ele disse: eu preciso ensinar muitas coisas, mas vocês ainda não estão prontos. E depois ele disse: no entanto, verso 13 de João 16: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então, o Espírito Santo, ele ouve do Pai, ouve do Senhor Jesus, tudo aquilo que ele precisa comunicar a nós, e aí ele nos revela aquilo que está por vir. E esse é um dos papéis do Espírito Santo, nos revelar as verdades que provém de Deus, que provém do Senhor Jesus, para que nós saibamos de algumas coisas que estão por vir. Por exemplo, nós sabemos que o Senhor Jesus vai voltar. Se você falar para uma pessoa que ela não é guiada pelo Espírito Santo sobre a volta de Jesus, ele vai duvidar. Primeiro que talvez ele nem creia em Jesus da maneira como precisa crer. Porque nós, para crermos verdadeiramente em Deus e em tudo que Ele planejou, preparou, tudo que Ele deixou registrado para nós, para o nosso ensino nas Escrituras Sagradas, nós precisamos crer com o nosso espírito. Nós precisamos da mente, do intelecto, da inteligência para compreender, para racionalizar, mas para crer verdadeiramente é no espírito. Por isso que o versículo diz assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. Então você pode pegar uma pessoa que ela não tem o Espírito Santo, que lê a Bíblia, já leu a Bíblia não sei quantas vezes, sabe, às vezes até citar versículos da Bíblia, mas se ela não tiver o Espírito Santo para transformar aquele conhecimento intelectual em poder de Deus, e esse conhecimento não produzirá resultados, ele não produzirá efeitos. Então, ou seja, é como se estivesse morto, porque quem está morto não faz nada, não produz nada. Então, nesse sentido é que o versículo deve ser compreendido. Não produz efeitos se não tiver a ação e o poder do Espírito Santo para dar vida a essas palavras e fazer efeitos, os efeitos para os quais Deus as designou, Deus planejou. A palavra de Deus é espírito e vida, e ele diz que a sua palavra não voltará para ele vazia, antes produzirá os efeitos para os quais ele as designou. Mas só vai produzir esses efeitos para você ou para mim na medida que nós conhecermos e na medida em que nós crermos também com o nosso coração, com o nosso espírito. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ler em João, vamos ler os versículos 31 e 32, João 8, 31 e 32. João 8, 31 e 32 nos diz assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu quero que a verdade me liberte, primeiro eu preciso conhecer. O verso 32 é clara a ordem: e conhecereis a verdade, e depois que eu conhecer a verdade, ela vai me libertar. Então não adianta eu pegar a Bíblia e colocar debaixo do braço, não adianta eu deixar a Bíblia aberta lá em cima da mesa, no Salmo 91 ou no 23, não adianta, não é simpatia, não é misticismo, não é uma crendice. Isso é ação de Deus, poder de Deus. A palavra, Jesus foi comparado à palavra. No princípio era o verbo. No princípio, verbo significa palavra. Tudo foi formado pela palavra. Por quê? Porque na palavra, com a palavra de Deus, vem o poder de Deus. A sua palavra, as Escrituras Sagradas, têm revestidas do poder dele, porque quando Deus determina alguma coisa, ele estabelece alguma coisa, ele cria alguma coisa, ele tem o poder para fazer com que aquilo seja conforme ele planejou, para que aquilo aconteça. Então, se você, por exemplo, está enfrentando uma enfermidade, se você crer mesmo que o Senhor Jesus pode te curar, que Ele quer te curar, e você tiver fé para receber a cura, você vai declarar em nome do Senhor Jesus que você está curado pela fé.
e você vai repreender o mal, vai repreender, vai dar a ordem para a enfermidade sair. Então, se você tiver falar com fé, isso assim se fará. Você experimentará o poder de Deus, os milagres na sua vida. Foi assim, por exemplo, que Jesus elogiou aquele centurião, quando ele disse: não basta uma palavra sua, e o meu servo será curado. Jesus foi lá? Jesus impôs a mão do servo, do centurião? Não, mas Jesus deu a palavra: seja feito conforme a sua fé. Aí quando o centurião chegou lá, o servo aí, Eureclai, decanteai, já estava curado. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, é assim, nas palavras tem poder, tanto poder de vida para abençoar, quanto poder de morte para amaldiçoar. Então, se o nosso coração estiver cheio do amor de Deus, cheio da vontade de Deus, nós vamos falar as palavras de Deus. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Mas se o coração estiver corrompido, estiver impuro, estiver sujo, estiver prevalecendo a injustiça, a maldade, o egoísmo, tudo que é próprio da natureza adâmica, decaída, rebaixada por causa do pecado, contaminada com a maldade decorrente do pecado original, a tendência é que nós falaríamos palavras de morte, palavras de maldição. Infelizmente existem muitas pessoas que falam palavras de maldição, até pais que falam em relação aos seus filhos, por ignorância, porque não conhecem a verdade. Precisam conhecer a verdade para ficarem livres, para serem libertos, e aí as suas palavras passarem também a serem palavras de vida e não de morte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, olha o verso 31, vamos ler de novo. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, já creram, já tinham crido: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí o 32 também é consequência do 31: e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, para eu conhecer a verdade, aonde que eu conheço a verdade? Na palavra de Deus. Nós sabemos que, como é que nós vamos identificar uma mentira, por exemplo? Como é que você sabe que alguma coisa é mentira? Você, por exemplo, assiste um debate de caráter, por exemplo, científico. Tem lá um médico ou uma corrente de médicos que defende uma opinião, outros médicos que defendem uma opinião diferente sobre aquele mesmo assunto. Uns falam uma coisa, outros falam outra coisa. Você ouve o debate, no final do debate você não sabe com quem é que está a verdade. Eles ficam se contradizendo, não é assim? Até mesmo alguns debates teológicos também, muitas coisas, muitos assuntos que são polêmicos. Uns falam, defendem uma opinião, outros defendem outra. No fim das contas você não sabe ao certo em quem está a verdade, em quem está a razão. Como que eu posso identificar uma mentira? Há somente uma forma de identificar a mentira: conhecendo a verdade. Se eu não conhecer a verdade, como que eu vou saber que é mentira? Não tem jeito. A única forma é conhecendo a verdade. Então nós precisamos conhecer a verdade, e nós conhecemos a verdade que provém de Deus, que está na sua palavra. Somente pela palavra de Deus nós conhecemos a verdade que provém de Deus. Se eu quero saber se a pessoa está agindo de forma coerente, falando de forma coerente com Deus ou não, eu preciso conhecer a palavra dele, e assim também ter o entendimento, a revelação, a iluminação, o discernimento, tudo que a ação do Espírito Santo produz a partir do momento em que eu me dedico a conhecer a palavra, as Escrituras Sagradas, porque conhecer as Escrituras também é o mesmo que equivalente a conhecer ao próprio Deus. Nós conhecemos a Deus através das Escrituras, da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos conhecer a verdade por convencimento do Espírito da verdade. Não foi como Jesus se referiu ao Espírito Santo? Ele disse, João 16, 13: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, o Espírito Santo já veio, então nós conhecemos a verdade
por convencimento do Espírito Santo. Não é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, porque essas coisas englobam todas as demais. As demais coisas se desdobram desses três aspectos. Então, Ele convence de tudo. É Ele que nos convence de toda a verdade. E Ele está disposto a nos ensinar e nos conduzir em toda a verdade. Amém? A cada assunto, cada tema, cada aspecto das nossas vidas tem uma verdade que ela é necessária para que nós sejamos libertos. Por exemplo, a pessoa que tem medo de alguma coisa. As pessoas mais idosas, por exemplo, têm muito medo de cair, porque sabe, se cair, os ossos estão fracos, vai ter uma fratura e vai trazer uma consequência, a pessoa pode ficar acamada e etc. Então ela passa a ter muito medo. E aí ela acaba, muitas vezes, se ela não tiver a ajuda de Deus, a intervenção de Deus, ela pode acabar se tornando escrava do medo. Tem gente, por exemplo, que tem, às vezes, não é totalmente liberta, aí ela tem medo, por exemplo, do escuro. Tem gente que tem medo de tudo, medo disso, medo daquilo, cada um tem medo de alguma coisa. E se a pessoa acreditar que aquilo ela deve ênfase, deve valorizar aquilo que ela está crendo que é uma mentira, ela vai ser dominada por aquela mentira, ela vai se tornar escrava daquela mentira. Por isso precisa ser liberta. Como que ela vai ser liberta? Liberta pela verdade. Então, voltando ao exemplo do idoso, se ele entender, se ele confiar, se ele crer que a verdade é que Deus é quem cuida e que cuida bem de nós, se ele se sentir protegido, amparado por Deus, ele ou ela, então ele vai deixar de ter medo, vai agir com cuidado, com prudência, porque isso faz parte, é necessário para todos nós, em qualquer situação, mas não vai viver por medo. Vamos imaginar que a pessoa vai fazer uma viagem aérea, por avião, chega lá, o comandante anuncia, fica tranquilo, desfruta da viagem, a viagem vai ser tranquila, aproveita aí o nosso voo, etc e tal. Aí o passageiro que está lá acredita naquelas palavras lá do comandante da aeronave. Então, se ele não acreditar que o piloto, o comandante, é capaz de transportar aquela aeronave com perícia, com preparo suficiente para chegar no seu destino, ele não vai nem entrar no avião. Não é mesmo? Agora, imagina, as pessoas acreditam naquele comandante que está lá, que às vezes ele nem vê a pessoa, só ouve a voz, e aí duvida de Deus, duvida da palavra de Deus. Deus também a gente não vê, você não vê lá o comandante que está lá dentro da cabine na maioria das vezes. Conforme o horário que você embarca e desembarca, você nem vê o comandante, mas você escuta a voz dele falando lá, fica tranquilo aí, senta, desfruta, beleza, aproveita que vai dar tudo certo. Aí você confia nele, na palavra dele, sem conhecer. E Deus, muitas vezes a pessoa não confia na sua palavra. Então aí você precisa refletir sobre essas coisas. Não, pastor Luiz Henrique, mas eu confio em Deus, eu só não confio para isso ou para aquilo. Ai, meu Deus, que Deus te ajude, meu irmão, que Deus te ajude, minha irmã, a crer totalmente em Deus e totalmente na sua palavra, amém? Quando nós nos interessarmos em conhecer todas as verdades que o Senhor quiser nos revelar, o seu Espírito se encarregará de nos fazer entender aquilo que passamos ou que precisamos a conhecer, aquilo que precisamos conhecer se ainda não conhecemos. No momento que nós sentimos o interesse, a necessidade, nós vamos buscar o conhecimento, o próprio Espírito Santo de Deus nos dará as condições de crer, porque nós cremos com o nosso Espírito, amém? Então, nós sabemos então que identificamos a verdade, aliás, identificamos a mentira pelo conhecimento da verdade. Agora, quem é o pai da mentira? Satanás. Vejamos em João 8,44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio
e jamais se apoiou na verdade. Olha aí, jamais se apoiou na verdade, nunca, jamais se apoiou e nunca vai se apoiar, porque não existe verdade alguma nele. Então tudo que Satanás faz é baseado no engano, na mentira. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Ele é o criador da mentira, a única coisa que ele criou, por isso que ele é chamado de pai da mentira. Todas as coisas foram criadas por Deus, mas ele criou a mentira. Então, se nós crermos na verdade, nós seremos libertos da mentira e do engano. Veja em 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5. 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então é aquilo que nós falávamos antes. Não adianta simplesmente a pessoa, por exemplo, ficar mentalizando: não, eu vou passar no concurso, não, eu vou comprar uma casa, não, eu vou conseguir esse emprego. A pessoa fica mentalizando, falando, e faz isso, faz aquilo. Ela pode conseguir alguma coisa? Pode. Não estou dizendo que não possa. Muitas vezes as pessoas conseguem. Agora, elas conseguem as coisas não propriamente porque elas mentalizaram, porque elas afirmaram. Não, isso fez parte do processo, mas não é que isso é que faz produzir os resultados, especialmente naquilo que é de Deus, que às vezes a pessoa quer uma coisa que é da carnalidade dela, e Deus permite, porque Deus preserva a liberdade do homem. Deus criou o homem livre nas suas escolhas, na sua vontade, e Ele não retira essa liberdade nossa. Então Deus permite que a pessoa até conquiste alguma coisa material, alguma coisa em que ela deseja, mas não é propriamente a vontade de Deus. Aquilo que é a vontade de Deus para nós, não que Deus não queira nos prosperar, não queira nos abençoar, pelo contrário, Ele quer, mas Ele quer desde que nós estejamos fazendo isso de acordo, direcionados por Ele, de acordo com a sua vontade, confiando nele, buscando dele, recebendo dele, para a glória dele, porque senão vai ser para satisfação da nossa própria carnalidade, e vai ser muitas vezes até para a nossa própria glória. A pessoa: não, eu sou inteligente, eu passei, eu estudei, eu passei no concurso, e etc e tal. Não, eu sou esperto, eu fiz um negócio, eu ganhei dinheiro, aí eu fiquei rico, etc e tal. E tudo isso é obra da carne, não de Deus, não obra do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo vem para nos permitir viver de acordo com a sua palavra, realizar as coisas de acordo com a sua palavra, conquistar as coisas de acordo com a sua palavra, tudo que está na Bíblia. Tem muitas promessas de bênção, de prosperidade, de paz, e essa paz que excede todo o entendimento, ela é no espírito, na alma e no corpo. Não é simplesmente uma paz de um bem-estar, um momento que você fica ali tranquilo, está ali, quem sabe, num passeio na natureza, aí você observa a natureza, se sente ali bem naquele momento, é bom, é uma coisa boa realmente para você desfrutar. Mas se for aquele momento ali proporcionado por uma sensação simplesmente na sua alma, de prazer na sua alma, ele muitas vezes não representa a verdadeira paz, porque a verdadeira paz de Deus que vem para nós, ela vem quando nós estamos vivendo em conformidade com a vontade dele, e aí traz paz, produz paz, um bem-estar geral para nós como um todo, como uma pessoa que é composta de 3 partes: espírito, alma e corpo. Então nós somos plenamente abençoados e a paz de Deus se manifesta para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, caminhando já para o término da mensagem, veja
Agora em Mateus, no capítulo 1, verso 23. Mateus, capítulo 1, verso 23, nos diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, já desde o princípio, também o próprio Isaías profetizou também sobre isso, sobre Emanuel, sobre Deus conosco. Glória a Deus. Então, Jesus, Ele está conosco hoje, através do Espírito Santo. O Pai também está conosco hoje, através do Espírito Santo. Se nós estivermos cultivando esse relacionamento íntimo com Deus, a Trindade estará em nós, representada pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 14 diz assim, 16 e 17: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Aí, Emanuel, Deus Emanuel, Deus conosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Vamos repetir, João 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Então, quando nós nascemos de novo, recebemos um novo Espírito, o Espírito Santo vem também para morar dentro de nós, e é Ele que vai nos convencer de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.